Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou fazer a inspeção do carro. Isso deve acontecer uma vez por ano. Valor, já vou falar do valor, tá? É €34,20. Esse valor, acabei de lavar o carro aqui, tá? Porque eles dizem que precisa estar lavado o carro. E, enfim, eu estou saindo aqui do estacionamento, estou indo para lá. Aqui está marcando 9 minutos para chegar até lá. E detalhe, todos os anos você precisa fazer essa inspeção aqui em Portugal. Nós estamos aqui no Conselho de Lisboa. É obrigatório, tá? Então eles verificam vários pontos do carro, igual no Brasil, sabe? Farolinho, os faróis para ver se está funcionando, enfim, é uma manutenção que você deve manter, né, ativa. E, enfim, o carro precisa estar bem organizado. E aí, algo que não é menos importante é você bater um papo com alguém aqui de Portugal. Eu tive a sorte de comprar um carrinho pro Arthur, carrinho de bebê, sabe? E esse carrinho de bebê, ele veio com um monte de informação, foi bem engraçado. Porque foi um policial que a gente comprou, e aí esse cara gosta muito de carro, gosta muito mesmo, sabe? E eu lembro que na época que eu fui comprar um carro, cara, ele foi meio que meu tutor ali, sabe? Foi o cara que me deu o coaching da escolha do carro, porque, pra quê, enfim, isso foi muito bom, né? Falou das agências, isso facilita muito, tá? Porque assim, mesmo que você tenha, né, os macetes aí do Brasil, cara, tem algumas coisas que são diferentes aqui, é normal. Então assim, é importante você sempre ter alguém para te apoiar, sabe? Alguém que já tá aqui nesse mercado já faz um tempo, o mercado que eu digo já mora aqui há muito tempo, já comprou carro, e isso facilita bastante, tá? Então, isso pra mim foi bom, porque ele me deu algumas dicas quando for fazer essa vistoria, né? Faz um check-up no carro primeiro, alinha as rodas, essas coisas todas, para evitar que você não tome bomba, né? Isso de certa forma facilita, porque você vai pagar esses €34,20. Se de alguma forma não der certo, você vai ter que refazer. Isso tem mais um custo. Então às vezes você faz o alinhamento das rodas ali, dos faróis e tal, para evitar que você não tome, aqui chama não tome chumbo, né? Essa é a palavra que eles utilizam aqui. Então assim, coloca aí no seu custo, você que pretende comprar um carro aqui em Portugal, além do IUC, que é um documento que você tem que pagar todos os anos, igual o IPVA no Brasil, você tem um seguro, mas o seguro aqui realmente é um pouco mais barato do que no Brasil, aliás, bem mais barato, tá? Bem mais barato mesmo. E isso de certa forma você começa a pensar que às vezes vale a pena comprar um carro aqui do que no Brasil. Carro, você consegue financiar 100%, tá? Sem dar entrada nenhuma. Você financia a documentação, cara, transferência, financia tudo, 100%. E a taxa de juros é muito barata, tá? Muito barata mesmo. Não chega a 1% ao mês, tá? A gente viu um simulado num valor de 9% ao ano. E aí sem entrada, praticamente você aluga um carro, sabe? Se você não quiser comprar à vista, você aluga um carro. Então às vezes não faz sentido você trazer um dinheiro do Brasil para deixar aqui. Imagine que você tenha, um exemplo, um dinheiro no Brasil, que você tenha lá um rendimento de 10, 12% ao ano, num CDI, CDB, essas aplicações comuns que a gente tem aí no Brasil, né? Não faz sentido você fazer toda essa movimentação, trazer tua grana para cá, para fazer uma compra, por exemplo. Você tem a taxa de câmbio, às vezes não vale a pena, às vezes ficar recebendo essa grana do Brasil e financiar aqui vale muito mais a pena, entende? Então, gente, é isso. Se prepare aí, porque o custo é semelhante ao do Brasil, tá? Não vai mudar muitas coisas. Combustível, o meu carro nesse caso é a diesel, tá? Claro que se você comprar um carro elétrico, você vai ter algumas vantagens aí. Certamente vai ter algumas vantagens. No entanto, é muito mais caro, tá? Então assim, eu comprei um carro usado, mas é a diesel e é um pouco mais barato que a gasolina, sem dúvida, né? O consumo, ele é menor que a gasolina. No entanto,
é um custo como qualquer outro custo, né? Então faça uma avaliação com calma, tá? Pense nesse custo a mais aqui que você tem todos os anos também, além de outros custos de manutenção do carro, para que você faça uma aquisição aí consciente. Lembrando que as ruas aqui de Portugal são melhores do que no Brasil, dependendo da região. Então, por exemplo, às vezes a gente tem muita manutenção de amortecedor, um incidente que acontece de cair num buraco no Brasil, aqui é um pouco menor, tá? Dependendo da quantidade que você roda no carro. E assim, é muito importante também avaliar a necessidade de ter um automóvel aqui, sabe? Porque dependendo da tua atuação, tipo assim, o transporte público funciona muito bem. A minha esposa, por exemplo, trabalha do lado de um metro e ela sempre usa o metro. Então o metro está aqui do lado de casa, uma linha chamada linha amarela. E essa linha amarela chega até o trabalho dela. Então ela gasta 15 minutos se ela está no trabalho. Não faz sentido você ter um carro no caso dela, por exemplo, né? Enfim, tem que fazer várias avaliações aí. A gente fica muito ansioso, muito motivado aí com a questão de querer comprar um carro por causa das facilidades, ok? No entanto, você tem que fazer algumas avaliações que é importante. Outro ponto também que eu queria deixar de informação para vocês: quando você compra um carro e você está, por exemplo, num arrendamento, num apartamento que não tem estacionamento, você pode utilizar o estacionamento externo, né? Externo da rua. Mas em algumas localizações, tá? Em algumas zonas, existem os espaços que você precisa pagar. Então tem algo chamado dícico. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas eu vou deixar um link aqui embaixo só para você entender o que é. E aí você precisa, de certa forma, fazer esse cadastro, tá? Se você for o primeiro ali, não tem custo nenhum. Se for o segundo, você tem que pagar os 54 euros. E aí você faz esse cadastro, depois de um tempo você tem essa licença para você utilizar aquela área externa. Então, assim, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19, se você tiver que parar e não tiver esse disco na zona onde você está, você precisa pagar uma taxinha aí, tá? Às vezes é 45 cêntimos, 15 minutos, 80 cêntimos, 30 minutos, enfim, 4 horas, 3,40, mais ou menos esses valores, tá? Então se atente para não tomar as multas, porque as multas aqui são bem caras, tá? Por exemplo, se você rodar sem esse procedimento que eu vou fazer agora, que é a vistoria, né? A inspeção, a multa é de 250 a 1.250 euros, sabe? É bem carinho. Então vale a pena aí fazer as coisas direito. E aqui, às vezes a gente chega do Brasil e a gente tá tão emergente que tem tantos custos, né? Que às vezes a gente acaba não fazendo as coisas 100%. Aqui eles prezam um pouquinho por isso. É claro que deve ter as maracutaia aqui também, é lógico. Mas assim, tente chegar aqui já com a cabeça pensando em fazer as coisas corretas, sabe? Procurar mesmo as informações relevantes ao que você precisa fazer para não tomar multa, para não ter nenhum tipo de problema aí. Cara, é importantíssimo isso, tá? Isso é muito importante. É mudar mesmo o nosso mindset, a forma de pensar, para que a gente já veio, né, para fazer uma mudança de vida, pense em todas essas situações. Enfim, carro é muito bom, mas tem todos os custos. Esses custos, dependendo da tua necessidade, faz sentido, tá? Para você não consumir Uber, transporte público, para você usar todos os transportes públicos aqui, você gasta 40 euros por mês, é o que minha esposa paga hoje. Então ela usa barco, usa metro, usa comboio, autocarro. Não sei se autocarro tá comum para vocês, mas basicamente o que nós temos aí de... Como chama? O ônibus, estou prestando atenção em outra coisa aqui, acabei. Mas o ônibus, o comboio seria o trem, aí você tem lá o metro, que é o metrô, enfim, o Bolt, que é um concorrente do Uber, mas aqui também tem Uber, tá? Mas o Bolt é um pouquinho mais barato, então acho que vale a pena. A gente usou bastante o Bolt, tinha umas promoções assim, das 50 primeiras viagens, 75%, então a gente fez bastante caminhada aí, então vale muito a pena. Se você tiver atividade aberta, por exemplo, você consegue fazer esse cadastro. Gente, é muita informação, assim, quando a gente chega aqui, a gente recebe um turbilhão de informação, a gente precisa estar sempre munido. Assistam bastante vídeo antes de chegar aqui. Detalhes, assim, que você realmente vai precisar, tá? Tente filtrar aí, para que você chegue aqui e não tenha problema e já saiba o que fazer, sabe? Coisas que vão aparecendo que não tem jeito. Mas, assim, boa parte das coisas a gente consegue com os youtubers, sabe? Tem muita gente fazendo conteúdo com muita relevância e isso faz muito sentido pra gente. E olha que legal.
se você quiser lavar o carro aqui, você pode lavar de forma autônoma, tá? Você coloca umas moedinhas ali, você faz a lavagem, é bem legal. Tem um negócio chamado elefante azul que fica aqui atrás da suspensão, e aí você consegue fazer isso também de forma autônoma. É bem bacana, acho que vale muito a pena. Gente, é isso, eu tô entrando aqui agora para fazer inspeção, torcer para que não tenha muita fila. Eu não sei como funciona aqui, primeira vez que eu tô a chegar aqui. Eu preciso só entender um pouco melhor como funciona. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.